aí, né, já que a primeira participação, acho que eu não tive contato com nenhum aluno dessa disciplina ainda, em outras, né. Então, meu nome é Ismael, sou engenheiro de produção também, né, assim como o Ricardo, hein. E eu entrei esse semestre como professor visitante, então eu estou fazendo uma participação, né, em algumas disciplinas, uma delas é essa disciplina aqui, né, de programação, PCP2, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Kanban, né, dando sequência, aula de sequenciamento aí, né, que o professor Ricardo vem ministrando aí durante o semestre. E eu queria mais trocar aí, fazer um bate-papo também com vocês, queria que vocês participassem bastante aí dessa aula de hoje, principalmente trazendo, não sei se algum de vocês trabalha, né, faz algum estágio, enfim, alguma empresa, ou mesmo que não seja na área de engenharia, né, depois vocês colocam no chat ou me interrompam, porque aí, na medida que a gente for avançando, eu vou trazendo exemplos que vocês consigam enxergar na realidade de vocês, né, eu acho que isso é bem importante, hein, e é um fato bem curioso que eu trago, que quando eu fiz essa disciplina durante a graduação de engenharia de produção, PCP2 foi quando eu ingressei como estagiário na indústria, né? Então, eu também comecei como estagiário de PCP, né? Então, depois fui subindo, estagiário, fui a assistente, a supervisor, né? Enfim, chegando até ao grau máximo, digamos assim, dentro do PCP. Então, uma das primeiras coisas que eu tive contato foi exatamente essa, o Kanban, né? Então, eu vou trazer bastante exemplo prático, né? Que eu vi, né? E que eu sei que se aplicam, né? Para a gente entender bem aí como é que funciona isso aí. Então, aqui, para iniciar, né? Só para vocês entenderem, né? Vocês vêm tendo aula de sequenciamento, né? Toda a parte ali de cronogramas, né? Gráfico gigante, eu vi as últimas aulas. Então, o Kanban é uma ferramenta que ela vai auxiliar, né, nesse processo de sequenciamento. Então, uma atividade não pode nunca iniciar antes da outra, né? Então, tem que ter essa conversa, né, entre as atividades. E aí o Kanban surge como uma ferramenta para auxiliar, né? Porque uma coisa tu ter uma produção, tu saber o que tem que ser feito antes do que, mas tu não consegue enxergar isso, não consegue operacionalizar. O Kanban ele vai servir para isso. Então, antes de entrar, da onde surge o Kanban? Alguém de vocês já ouviu falar em Kanban, ou já utilizou, enfim, em alguma outra disciplina? Podem abrir o microfone, coloquem no chat, eu não vou chamar ninguém para responder, mas só me coloquem ali se já tiveram contato, ou não tiveram, só para mim entender um pouquinho mais de vocês também. Hein? Então, o Kanban é uma ferramenta que está dentro aqui do conceito de produção enxuta, né? Então, o sistema Toyota, isso, ó, e o Leonardo, ó, em outras disciplinas, né? O sistemas 1, então vocês já ouviram falar, né? Provavelmente produção enxuta, por consequência, vocês também já devem ter visto, né? Então, a produção enxuta, que ela é o grande princípio dela? É eliminar desperdícios, né? É produzir mais com menos. Né? Então, o que são esses? Aqui eu trago 8, né? A literatura atual fala em 8. Alguns anos atrás era 7 desperdícios. Então, o primeiro desperdício é a espera, né? Eu ficar na produção lá, esperando para chegar o que eu preciso para iniciar, né, a produção. Então, esse tempo de espera aí é um desperdício, né? Estou desperdiçando o tempo de produção. Outro desperdício é a superprodução. Então, vou fazer mais do que o cliente precisa. Né? Então, o cliente pediu lá um produto lá, determinado X. Pensei, eu tenho matéria-prima, em vez de fazer um, vou fazer 3 para aproveitar o embalo. Né? Mas os outros 2 vão ficar no estoque. Então, é desperdício também, né? Então, vai ficar com o produto em estoque. Transporte desnecessário, né? Onde é que eu vou botar agora esse produto pronto? Vou botar aqui no canto. Aí, da manhã depois, mas agora preciso botar outra coisa nesse canto, preciso limpar. Leva para o outro lado. Então, ficar fazendo esse transporte aí, né? É desnecessário e não agrega valor ao produto. Então, é desperdício.
excesso de processos, né? Então, começar a fazer coisas aí que não agregam valor, né? Então, fazer um processo ali, começar a encher de fita a embalagem, ou começar a olhar todos os cantinhos aí para ver se está tudo perfeito. Pode ser um excesso de processamento, né? Que também caracteriza um desperdício. Próprios defeitos, né? Então, um produto aí, a gente fabricou ele, e chegou lá no final da produção, vi, mas lá no início ele teve um defeito, agora a gente vai ter que colocar ele para sucata, né? Então, esse defeito vai gerar um retrabalho, que é também desperdício. Desperdício de movimento, né? Tirar do estoque, botar para lá, botar para outro lado, botar na prateleira em cima, passar depois para baixo, é desperdício também. Não aproveitar as ideias, né, que os colaboradores, que os funcionários têm, então, que a gente chama, né, de criatividade inaproveitada, também é um desperdício. E, por fim, o estoque, né? Então, ter um estoque super lotado lá, que a gente não sabe quando vai ser vendido, ou se o cliente vai querer comprar mesmo aquilo, né? É um desperdício, porque se trabalhou aí um determinado tempo de um determinado período, não se sabe se aquele produto vai ter saído, né? Então, para a gente reduzir esses desperdícios, não ter o desperdício, então é preciso saber, né, quanto e quando produzir, além de ter um sequenciamento ideal, né? Então, isso é alcançado depois a gente identificar esses desperdícios, então a gente tem a aplicação de dois conceitos, o conceito do just-in-time e depois a ferramenta do Kanban, né? Então, aonde estão as ferramentas e qual a ligação com a produção enxuta, né? Então, aqui a gente tem a casa do Lean, que a gente chama, né? A casa da produção enxuta, que é produzir em menor tempo, né? Um custo mais baixo, com bastante qualidade, e o just-in-time é no tempo certo, né? Então, o cliente pede, eu fabrico e entrego para ele. Se o cliente não me pedir, eu não fabrico. Tá? Então, esse é o princípio do just-in-time. Não produzir para estoque, ou não produzir um produto e depois tem que empurrar ele para o cliente goela abaixo, né? Então, ter um fluxo contínuo, produção puxada. E para auxiliar nesse processo aí, né, de produzir só o que se precisa, aí entra o Kanban, né, que é a ferramenta específica que a gente vai ver, que vai tratar hoje. É só mudar o ponto. Então, a gente vai ver o Kanban. Só para a gente entender, então, a diferença, então, do modelo tradicional para o modelo just-in-time, né? Então, o modelo tradicional, né, que a gente vê dentro das empresas é a produção empurrada. O que é essa produção empurrada? Tipo, eu produzo lá, eu tenho um determinado produto lá, eu fabrico sapatos, vamos supor, e eu tenho a minha capacidade diária 500 sapatos e eu vou produzir 500 sapatos da cor preta por dia. E só que eu não sei se o cliente vai querer o sapato preto, mas isso não me interessa. Interessa eu produzir os 500 sapatos. Então o fornecedor, né, ele vai me mandar a matéria-prima, né, a matéria-prima vai entrar no meu estoque, né, para abastecer essa minha produção diária. Consequentemente, com o estoque eu vou produzir, né, eu tendo estoque eu vou fabricar esse sapato, e o sapato vai para o estoque, né? Então, eu produzi 500 sapatos pretos num dia e foi para o meu estoque, e depois eu vou tentar vender ele para o meu cliente. Tá? Então, é isso que se chama produção empurrada. Eu produzo e empurro meu produto para o cliente. Tá? Então, eu não sei se ele vai comprar, quando que ele vai comprar, e se ele vai aceitar também. Então, essa é a produção empurrada, que é uma produção, pode-se dizer, errada, porque gera muito desperdício. E depois a gente tem a produção puxada, né, que aí é a característica do just-in-time, que ela faz o inverso, né? A gente vem, enquanto a empurrada vem aqui, da esquerda para a direita, o just-in-time vem da esquerda, da direita para a esquerda, né? Então, como é que funciona? O cliente faz o pedido, né? O cliente que vai dizer, eu quero comprar 5 sapatos marrons. Tá? Então, o cliente fez esse pedido,
né? Aí ele vai gerar um código, enfim, uma requisição, essa requisição vai para a produção. Então, a produção vai ver, ó, tem que fabricar 5 sapatos marrons. Por consequência, a produção vai fazer uma requisição para o fornecedor, para que esse fornecedor entregue a matéria-prima para a produção. Então, o fornecedor vai mandar a matéria-prima para fazer os 5 sapatos marrons, né? Então, ele não vai entregar para te fazer 10, ele vai entregar para fazer 5. Por consequência, a produção, com esse estoque, vai produzir 5 sapatos e vai entregar para o cliente. Tá? Então, essa é a produção puxada. É fabricar só o que é preciso, né? Então, não vai ter desperdício, porque não vai ficar matéria-prima parada em estoque, não vai ficar produto pronto parado em estoque, né? Então, por isso que a gente chama de produção puxada, e é a característica do just-in-time, que é produzir o que se precisa. E aonde entra o Kanban, então, nessa questão de produção enxuta, just-in-time? O Kanban, ele entra justamente aqui, nas requisições. Tá? O Kanban faz por meio de cartões, por meio de visual ou de movimentação, ele que, digamos assim, dá o start para a próxima etapa. Então, o cliente que vai fazer vai preencher um Kanban que vai dar start à produção, a produção vai mandar um Kanban para o fornecedor e depois esse Kanban vai voltando até chegar no final aqui, que é o cliente. Tá? Então, a nossa ideia da aula de hoje é compreender como que funciona esse Kanban e como que a gente coloca ele em prática. Tá? Para a gente entender um pouquinho melhor, né, como falei antes, o JIT, né, que é o Just in Time, ou produção puxada, né, então a gente pode ver falar de várias formas, né, é o cliente quem determina o que vai ser produzido. Tá? Então não é o gerente lá que vai dizer, hoje a gente tem que produzir tanto, tem que produzir isso, tem que produzir aquilo. Vai ser conforme o cliente pede. Então, um exemplo bem clássico disso é uma pizza, né? Então, a não ser que alguém já tenha visto, eu nunca vi uma pizzaria, por exemplo, tu entrar numa pizzaria, ela ter que, sei lá, 200, 300 caixas de pizza empilhada uma em cima da outra, com o produto pronto. Né? Então, vocês nunca vão ver isso. Por quê? Porque o cliente que pede, eu quero meia calabresa e meia de 4 queijos, por exemplo. Então, é o que o cliente pediu aqui. Depois ele pedia que vai para a preparação, né? O dono da pizzaria vai lá, prepara o que o cliente quer, manda para o entregador, né? O entregador vai levar até a casa do cliente e o cliente vai consumir. Nunca vai ser o contrário, né? O dono da pizzaria nunca vai botar uma pizza de, sei lá, um sabor aleatório dentro da caixa e bater tocar a campainha de vocês lá e dizer, eu estou vendendo pizza, vocês querem comprar? Né? Então, vocês nunca vão ver isso. Então, é um sistema bem simples, assim, que caracteriza o just-in-time, né? Onde o cliente que dá o start diz o que vai ser produzido, que gera um Kanban, né? Então, o próprio pedido que vocês estão fazendo ali, seja no iFood ou, enfim, no próprio aplicativo da empresa, ele gera uma requisição, ele gera um Kanban, né, que vai dar sequência no pedido de vocês. Facilidades, né? O que ajuda, o que auxilia, né? Eu ter uma programação, uma produção puxada, né? Que é o just-in-time, ou uma produção empurrada. Né? Então, tanto em um como outro, é preciso ter uma previsão de demanda, né? É preciso ter um planejamento mestre de produção e também um MRP, que é um planejamento das necessidades materiais. Quem quer falar uma coisa? Não? Abrir o microfone. E a Maria Júlia abriu o microfone. Sim. Tá. Achei que alguém queria... gente, desculpa. Tá. Não tem problema. Achei que alguém queria fazer uma pergunta. Se vocês quiserem me interromper aí durante a aula, vocês fiquem à vontade. Só se organize, né? Não vai todo mundo falar ao mesmo tempo aí. Então, tanto em um como outro, né, é preciso conhecer um pouco da demanda, né, ter um planejamento mestre de produção, então tem que entender qual a capacidade da fábrica, né, então não adianta ter uma capacidade para fazer, vou pegar o exemplo da pizza, eu consigo fazer 200 pizzas, o cliente vai me pedir 300.
Então, mesmo o cliente pedindo, tu sabe que não vai conseguir entregar, né? Então, é preciso conhecer esses planejamentos, né? Plano médio de produção, a própria necessidade de materiais, né? Para ver se vocês vão conseguir suprir toda uma produção. E a diferença entra no fim. Então, a programação empurrada. Então, tem que emitir uma ordem de compra, né? Então, tem que estar sempre ligado ali no que é preciso comprar. Tem que emitir ordem de fabricação, né? Então, o funcionário, o chão de fábrica, ele não vai saber o que fabricar se o supervisor lá, o pessoal de PCP não avisar. E tem que ter uma ordem de materiais também. Então, é preciso saber o que comprar, né? Então, tem uma burocracia bem grande, né? Muitas vezes, empresas menores envolve papel, envolve documento, né? Então, manda um documento para um, manda para outro, né? Se isso não é feito via sistema, é um processo bem burocrático. Além ainda de ter que acompanhar as ordens e as atividades, né? Então, hoje vamos produzir aqui, então a gente precisa dar atenção nessa tarefa, hoje vamos dar atenção nessa aqui, né? Então, é uma produção bem mais burocrática. Já o just-in-time, né, com o auxílio do Kanban, né, que é a produção puxada, a gente só precisa ter o dimensionamento, né, desse sequenciamento, então saber que atividade, qual a sequência que ela deve passar dentro da produção, né, aonde começa, onde termina, né, então tendo esse sequenciamento, depois a gente opera tudo por Kanban, né, então o Kanban vão ser cada processo dentro da empresa vai ter um cartãozinho, vai ter um Kanban, né, e o próprio operador, né, o próprio pessoal do chão de fábrica, ele sabe o que precisa fazer. Então, quando um terminou uma tarefa, ele já vai largar para a próxima atividade, e esse pessoal da próxima atividade já dá sequência na produção. Então, não é preciso disparar algum documento, alguma coisa, para que a produção flua, né? Então, o próprio cartão, o próprio Kanban é que faz isso. E aqui só uma figura que eu trago, né, o just-in-time, coloquei aqui dentro como se fosse um telhado, né, embaixo dele tem vários conceitos, né, então, conceitos e ferramentas, né, tem o 5S que a gente pode utilizar, TPM, né, que é controle de manutenção, troca de ferramentas, controle de qualidade, melhoria contínua, o Kanban é um deles, né, então, não o mais importante, né, todos eles têm a sua parcela de importância, mas na questão de sequenciamento de produção e de disparar, né, dizer o que precisa ser feito e qual a sequência, então é o Kanban. Tá? Então, ele é específico para isso, para a implementação do just-in-time e para que tenha um correto sequenciamento e uma sincronia na produção, no processo produtivo. Então, agora, a gente entra, de fato, dentro do Kanban, né? Então, aqui, trazendo só um pouquinho do conceito, né, para a gente saber até da onde vem o nome, né, Kanban. É uma ferramenta para operacionalizar, então, essa lógica, né, da produção just-in-time, do JIT, né? É um sistema organizado de estoques, né? Então, a gente olhar para esses painéis aqui, a gente pode uma etiquetinha aqui, um cartão, né? Então, cada cartão desses contém informações, né, o item que deve ser fabricado, a quantidade, qual a sequência dele, né? Então, geralmente a sequência é feita isso aqui, né? Aqui começa e aqui termina a produção, mas aqui a gente consegue acompanhar como é que está o processo de produção dentro de uma fábrica. Daí a sigla Kanban, ela vem do japonês, que justamente significa, né, letreiro, placa, pôster, anúncio, ou cartão, né, que é o principal, né, que a gente fala, o cartão Kanban. Então, ele já tem início há bastante tempo, né, ele existe desde 1955, né, iniciado dentro da Toyota. Então, inicialmente, eles aplicaram em um processo de produção, né, que era a solda da carroceria, e depois, conforme o pessoal foi tomando conhecimento dessa ferramenta, eles foram operacionalizando e melhorando, ela foi aplicada em toda
a Toyota na fabricação de carros, né? Então, um dos consultores, né, que foram responsáveis por criar essa ferramenta, que é o Taishi Ono, né, então ele dizia que o Kanban é como um dinheiro, né, dentro de uma empresa. Quem retira as peças e não pendura o Kanban de acordo é considerado como um ladrão, né? Então, se tirar um cartão daqui, né, e não colocar ele de volta, dizendo para a produção anterior, para o processo anterior que tem que iniciar ou que precisa repor o estoque, é um ladrão, porque vai faltar, mais cedo ou mais tarde, vai faltar material para abastecer o processo posterior, né? Então, toda vez que se retira um Kanban, se retira um cartão, ele tem que ser colocado de volta no local certo para que a produção não pare, né? Então, e não vai ter nunca, vocês vão ver um supervisor que vai ficar do lado do quadro conferindo os cartões, né? Então, o próprio operador, quem retirou aqui, tem autonomia para colocar ele, né, no local correto, e deve colocar, e se ele não colocar, a culpa, né, por parar a produção, enfim, é desse operador que não colocou o Kanban no local correto. Então, por isso que é importante que todo mundo dentro da empresa, né, tenha conhecimento, porque qualquer um dentro da fábrica pode operar esse quadro, né, os cartões, né, enfim. Então, lá em 1955, então, já foi possível automatizar o controle da produção sem computador, né? Então, um simples quadro ali, eu tirei um cartão dessa etapa aqui, porque eu vou usar o estoque, mas eu preciso que o processo anterior fabrique novamente. Então, eu tiro daqui e coloco para cá, né? Então, isso já automatizou a produção, que não precisou mais ter documentos, né, como a gente falou antes, fazer uma ordem de compra, fazer uma ordem de produção. Tirou daqui, botou para cá, a atividade anterior já sabe que tem que repor estoque. E isso também ajuda a reduzir estoques, né, porque se não tem cartão nenhum, aqui, por exemplo, no vermelho, né, que indica, eu tenho que produzir, é sinal que tem estoque, é sinal que eu não preciso produzir. Então, o operador vai ficar parado, ou então ele vai dar um suporte em outra atividade, mas ele não vai produzir para estoque, porque ele está vendo aqui que já tem estoque disso aí, né? E o outro grande ganho, né, com esse cartão é que, se acontecer um problema de qualidade, por exemplo, na primeira etapa, as outras etapas vão parar, elas não vão pegar o produto defeituoso para dar sequência. Então, vai parar toda a produção, não vai se produzir nada, por consequência, não vai ter desperdício, porque primeiro vai ser consertado o defeito, né? Vamos achar a causa do problema, para daí sim dar sequência na produção. Aqui, rapidamente, simplicidade bem simples, o Kanban nasceu de uma ideia complexa, né, que era orientar a produção pelo cumprimento de tarefas, não pela movimentação de estoque, né? Então, não é aquela coisa, estou vendo aqui que o estoque está baixo, eu vou produzir. Se o estoque está baixo, pode ser que tenha algum motivo. Talvez esse motivo seja que não precisa, né? O cliente não está querendo. Então, o Kanban vai orientar isso, né? Se não tiver o cartãozinho ali, é porque não deve ser produzido. Tá? Então, ele nasceu lá quando a produção ainda era bem focada em cima do modelo fordista, né? Então, o modelo fordista é aquela produção em série, né? Então, que se tem ali tempo padrão para cada etapa, que se sabe, eu fabrico, vamos pegar o exemplo da Ford, fabrico, sei lá, 500 carros por dia, eu vou fabricar 500 carros por dia. Se o mercado está comprando só 300, eu vou ficar com 200 no estoque, mas eu vou fabricar os 500. Né? Então, esse é o modelo que a Toyota quis mudar, porque ela viu que tinha muito desperdício, né? Então, aqui eu trago uma foto, né, do modelo fordista, né, como era naquela época, aí, um pouquinho antes de surgir o Kanban, né? Então, segue uma linha de produção aqui, cada operador faz a sua tarefa, né? Então, ele não sabe, né, se esse carro está vendido ou não está, ele sabe que ele tem que produzir 500 carros por dia. Ele tem que fazer 500 vezes o que ele fez em um, ele tem que fazer para os outros 499. Tá? Mesmo sem que lá no fim não tenha demanda para isso.
Tá? Então, esse sistema ele era bastante ágil, né, em produzir mercadorias, mas ele era fabricado mesmo não tendo demanda, né? Então, se tivesse lá vendido 100 carros, eles iam continuar fazendo os 500, mesmo significando 400 carros parados no estoque, né? Então, com o Kanban não existe isso. Se vendeu 100, né, 100 carros ou 100 pizzas ou 100 sapatos, né, como a gente colocou antes, ele vai fabricar os 100 sapatos, né, de acordo com o que tem à venda. E nisso o Kanban auxilia. O Kanban não vai deixar que seja feito nenhum a mais, nenhum a menos. Vai ser fabricado exatamente o que precisa. Na forma mais simples, então, né, o formato mais comum do Kanban é justamente o uso de cartões, né, por estágio de produção, né, ou por processo produtivo, né, então cada produto tem diferentes etapas, né, então cada etapa vai gerar um ou mais cartões Kanban, né, quanto menos tiverem, significa que é menos estoque, então é mais redonda tá a produção. Então, o Kanban ele avisa o estágio de produção antecessor que está precisando de mais material, né? Então, a gente tem dois processos, tem o processo inicial e o segundo processo. A hora que o segundo processo aqui estiver produzindo o produto e ver que está terminando estoque, ele vai solicitar para o primeiro. O primeiro vai dar o start de novo e vai fornecer para o segundo. E assim vai indo naquela troca de cartões, como a gente viu lá no início, né, que eu falei. Então, um processo gera uma requisição para o outro e eles vão fazendo essa troca, né? Então, um pede, outro entrega, pede, entrega. Então, a gente vai fazendo esse ciclo. Pode ser feito também, ao invés de cartões, cada estágio de produção pode ter um contentor de estoque, né, que é um recipiente, né, enfim, com a quantidade de material necessária para ser processado, né? Então, vamos pegar o exemplo do calçado, né? Então, de um sapato. Vamos ter um exemplo aqui, uma etapa que coloca o solado na outra parte do sapato, né? Então, ele vai ter um contentor lá com 100 solados, né, que é a produção de um dia, enfim. Quando ele tiver terminado aquele contentor com 100 solados, tiver vazio, ele vai devolver esse contentor, né, esse recipiente, para o processo anterior. E o processo anterior, preciso fabricar mais 100 solados para a produção de amanhã. Então, funciona assim também. Então, não é necessário ter um quadro com um cartão, mas pode ser feito dessa forma, né, por movimentação de material. Então, como está aqui, a chegada de um contentor vazio é sinal para o início da produção naquele estágio do fornecedor. Então, se não chegou nenhum contentor vazio, significa que o processo está abastecido. Se ele está abastecido, não precisa começar a produzir. Tá? Então, se eu começar a produzir sem ter um contentor vazio, pode ser que quando ele chegue ali, o meu cliente diga, não, agora eu não quero mais comprar. Então, já foi produzido coisas que não vão ter venda, então caracteriza um desperdício, né? Então, para que isso ocorra, tem que ter um sequenciamento bem estruturado, né? Então, tem que saber qual etapa vem antes de qual etapa não pode começar sem que tenha se iniciado outra, né? Que tenha se terminado outra, e tem que ter sincronia, né? Então, é preciso saber se as atividades vão conseguir suprir também a demanda. Pode ser que alguma operação necessite de 2 operadores ou mais, enquanto a outra necessite de 1. Né? Então, aí que vai entrar o conhecimento de cada um de nós, como engenheiros, né, dentro da fábrica, para identificar, né, esse sequenciamento e para fazer esse sincronismo entre os processos. O Kanban, então, ele surgiu durante uma visita, né, do Taishi Ono, que eu comentei, aos supermercados, né? Então ele fez uma visita nos Estados Unidos, ele achou interessante o sistema de supermercado, né? E isso ele tentou implementar, levou essa ideia, né? Ele conseguiu, ele levou essa ideia para dentro da fábrica da Toyota, que é justamente isso, né? No mercado a gente chega lá, tem todos os produtos lá,
Então, vamos pegar um produto que está aí, qualquer um shampoo aí, como está ali, vai ter determinada marca, determinado referência, enfim, do shampoo, vai ter lá 10, vai ter 5, dependendo do produto. E à medida que os clientes vão pegando aquele produto, algum repositor, alguém no mercado vai repor essa mercadoria. Então, quando chegou lá, tem 5 frascos do produto, eu tirei um, vai ficar os 4 lá. Vem outro cliente, pegou mais um. Chegou outro cliente, pegou mais outro. Então, tem 2. Então, provavelmente, quando chega ali pelo fim, ele vai disparar um alerta lá para o repositor, dizer, determinado produto só tem 2, né, tem que repor. Então, ele vai lá na prateleira e vai colocar os outros 3 para ter sempre aquela quantidade X ali e nunca correr o risco, né, de um cliente chegar ali na prateleira, ele olhar, eu quero a marca X, mas não tem a marca que ele quer lá. Então, o mesmo princípio se utiliza dentro de um processo produtivo, né? E aí, pessoal, eu falo processo produtivo, mas isso se aplica também a serviços, tá? Então, um projeto ou um serviço de engenharia, enfim, alguma outra tarefa por fazer, né? Enfim, então depois a gente vai ver que se aplica a isso também. Então, não é só a produção, produzir um produto, mas um serviço também a gente pode utilizar o Kanban e funciona muito, muito bem. Então, por que, né? Por que o supermercado? Por que trazer esse exemplo? Porque no supermercado o cliente obtém o que é necessário, né? Então, a gente não vai no mercado lá e vai comprar tudo que tem na prateleira lá, né? A gente vai lá, precisa de um shampoo, tu vai pegar um, tu não vai comprar os 10 que estão na prateleira, a não ser que ele esteja com o preço muito, muito abaixo do que se sabe, né? Mas senão tu vai pegar um, tu vai levar para casa. Quando estiver chegando para o final, a gente vai ver assim, eu preciso comprar um shampoo porque o meu vai durar só 2 dias. Tu vai lá no mercado, tu já vai repor. Né? Então, isso é uma forma de estar operacionalizando um Kanban. Né? Por mais que a gente não tenha um cartão, né, na nossa casa, a gente não vai ter um cartão, né, para comprar essas coisas, mas é esse o princípio. Né? Então, quando começa a chegar para o fim ali, tu dispara um alerta, ou tu já anota, né, na listinha de mercado lá, para quando for sair, tu vai comprar aquele produto. No momento que é necessário e na quantidade que é necessária, né? Então, se tu não estiver precisando, tu vai mais 2, 3 semanas, diz, bom, vou esperar mais 2, 3 semanas, porque daí já entra no outro mês, eu uso o salário do mês que vem. Né? Então, a gente consegue ir fazendo esse jogo que evita o desperdício, né? Evita tu gastar um dinheiro também, por exemplo, na hora errada. Né? Então, não vai comprar algo que tu não está precisando. Tu vai comprar algo que você precisa, ou que tu sabe que logo ali vai faltar. E o fornecedor vai repor de acordo com o que você comprar. Então, se ninguém comprar uma determinada marca lá de shampoo no mercado, ele não vai precisar repor. Né? Então, e quando chegar o vendedor, o representante lá, o dono do mercado vai dizer, eu não preciso porque eu tenho estoque ainda. Então, ele não vai nem precisar ir contar lá no estoque, porque ele vai ver o Kanban dele, o Kanban interno do mercado, ele vai dizer, não foi disparado o Kanban, então eu tenho estoque para mais tantos dias. Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem algum exemplo específico aí de alguma aplicação, alguma coisa, hein? Coloquem no chat ali que eu vou incluindo aí na nossa conversa, hein? Porque gera bastante dúvidas. Aí eu me lembro quando eu estive fazendo essa disciplina, né, eu também tinha dificuldade de enxergar como aplicar isso na produção, né? Então, eu tive a sorte de, quando eu vi Kanban, né, em PCP2, eu já estava na indústria, né, então eu conseguia enxergar, eu tentava imaginar, por mais que na minha empresa não tivesse implementado, mas eu conseguia enxergar onde, né, em qual momento que entrava, né, onde poderia aplicar. Então, eu acho que isso é bem interessante, eu acho que é aí que gera dúvidas, né. Então, saber aonde aplicar, ou dizer, eu trabalho em determinada empresa, ou trabalho num escritório que presta determinado serviço, posso aplicar, posso fazer. Então, vamos deixando aí que a gente vai
fazendo a conversa aí, né? É importante colocação essa, Ismael, que quando a gente ouve falar que o Kanban é simples, né? Mas ao mesmo tempo que é simples, quando a Sim, gente não experimenta, ele fica um pouco difícil de conseguir visualizar como ele se aplica. E esta questão que tu colocou assim, né? Quando a gente tem a prática, essa experiência prática, ela é muito rica, né? Porque só o fato de a gente estar na empresa, ver como as coisas funcionam, boa parte, facilita bastante quando a gente vê na teoria ali, né? Então começa, consegue relacionar pouco a pouco. Mas é então, boa com certeza, colocação. acho que essa é uma dificuldade, assim, bem grande que a gente tem enquanto estudante, né, quando a gente está, porque quer enxergar, porque a teoria é fácil, né? Não, tu estuda ali, tu aprende, mas às vezes a prática não é bem assim, e às vezes não é nem por culpa nossa, né? Ah, eu não consigo ver aonde eu aplico porque eu não aprendi. Não, às vezes é a própria empresa que não está estruturada e não está pronta para receber, né? Então, Sim, como a gente falou antes, a gente tem que conhecer, tem o processo redondo, tem que ter todo o sequenciamento de produção, né? Então, tem toda uma etapa preparatória antes, né, do Kanban. Então, e são poucas empresas que têm aplicado, né? Então, a gente vê aí, trabalho bastante com micro e pequena empresa, é difícil tu ver uma empresa assim, de pequeno porte que tenha, né, um quadro, alguma coisa assim. Então, isso se vê bastante nas grandes, né? Então, as pequenas têm um pouquinho de dificuldade, né? Um pouquinho não, bastante dificuldade, né? Então, acho que é uma oportunidade bem grande, né, para a gente, para nós engenheiros, aí implementar, colocar isso em prática, né? E muitas vezes é o que salva uma empresa, né? Porque é bem comum também ver, eu compro, sei lá, vamos dar um exemplo de sapato. Eu pego uma empresa lá, eu compro por mês, eu compro, sei lá, 10 toneladas de couro, né? Couro curtido para fazer o sapato. E aí lá tem um mês, esse mês eu comprei 20 mil quilos porque o fornecedor me fez um preço especial, né, para mim comprar 20 mil quilos. Só que tu vai ficar com aquele troço parado em estoque, né? Por quanto tempo não se sabe, pode ser que fique 2, 3, um ano, e é dinheiro parado, né? A mesma coisa que tu pegar aí, ir lá no banco, pegar, sei lá, 100 mil e tu botar embaixo do colchão, né? Enquanto tu vai estar pagando os juros lá do empréstimo, né? Enfim, então não compensa, né? Então vale sim, mais a pena tu deixar lá, né, do que tu pegar e deixar parado, né? com certeza. Essa questão do estoque, do gerenciamento do estoque, o Kanban consegue resolver muito bem, né? De uma Sim, forma com muito certeza. simples. E aí, então, pessoal, a gente tem dois tipos, assim, os mais comuns, que é o de produção, né? O Kanban de produção, ele é representado por esse quadro, né? Pelo quadro de cartões, e tem o Kanban de movimentação, né? Que é o que a gente falou antes, que é o carrinho, né? Que é o contentor, então, que é o engradado, enfim, qualquer recipiente, né, que a gente utiliza na produção. Quando ele estiver vazio, né, do lado do processo, significa que tem que iniciar a produção. Quando ele estiver cheio do lado do processo ou não tiver nenhum carrinho, significa que está ok, né, que o processo seguinte está abastecido e eu posso aguardar, né, para dar o start na produção. Enquanto que o Kanban de produção, o quadro, ele funciona pelas cores, né? Então, as cores assim, do semáforo, né? Então, vermelho é perigo, né? O que, quando tiver aqui no vermelho, tem que começar a produzir o quanto antes, porque já está a perigo de parar o processo. O que está no amarelo não está ainda perigo, mas precisa atenção, né? Então, tem que iniciar a produção o quanto antes. Enquanto estiver no verde, que está ok, a gente tem o estoque do produto. Então, aqui, o Kanban de produção, né? Como a gente falou ali, o próprio quadro, né? Então, eles geralmente são divididos, né, nessas três cores, né? Que é o vermelho, o amarelo e o verde. Ele pode ser descrito também por essas seções, né? Ou seja, o vermelho é por fazer, o amarelo é que está sendo feito ou que está em execução, e o verde é o que está feito, concluído, né? Então, essas seções aqui são bastante usadas quando é algum serviço, né? Quando não é um produto em si. Então, por exemplo,
Vamos pegar o caso de vocês têm aí, sei lá, fazendo 2, 3 disciplinas, e cada disciplina tem um trabalho para fazer com a mesma data de entrega. Então, como é que vocês vão fazer esse gerenciamento dos trabalhos, sendo que tem que entregar no mesmo dia, né? Então, vocês podem criar um quadro Kanban, colocar lá, ó, PCP1, PCP2 está por fazer, a outra disciplina, esse aqui eu estou fazendo, e o outro está feito. Então, vocês conseguem fazer um gerenciamento do que tem que se começar de forma urgente, o que está pronto e o que está em andamento, né, que está mais tranquilo. Pode ainda ter mais sessões, tá? Então, aqui no meio, né, pode ter mais sessões ainda, mas as principais são essas 3, tá? Aqui o fluxo, né, como a gente comentou, né, o fluxo de produção, podem ver que aqui está invertida as cores, né? Então, a gente viu antes aqui que o vermelho é em cima aqui, então esse aqui é o correto, tá? Então, sempre o vermelho, o urgente é em cima e o que está, o verde tem que estar por baixo. Mas, às vezes, pode ser que vocês enxerguem dessa forma também, tá? Com o verde em cima e o vermelho embaixo. Errado não tá? Não quer dizer que esteja errado, mas não é o correto. Tá? O certo seria de utilizar da outra forma, que é como as bibliografias, que é como o ONU, lá, o Taishi Ono, eles propuseram, né, quando lançaram, quando implementaram o Kanban. Então, eu só trouxe aqui para vocês verem que podem enxergar dessa forma, mas não é a forma ideal de ser sinalizado. Né? Então, aqui cada linha dessas aqui, né, significa um cartão, né? Então, que tem 7 linhas aqui. Então, significa que para o processo 1 tem 7 Kanbans, para o processo 2 tem 7 também, assim por diante. O que está aqui em vermelho, né, requer urgência, como a gente falou, né? Então, se tiver um cartãozinho aqui, é prioridade máxima para a produção, para não correr o risco do processo 2 parar. Né? Então, até tem aqui embaixo, é o estoque de segurança. Né? Então, pego o exemplo do sapato lá, eu tenho que ter sempre 100 solados em estoque, no estoque de segurança, para mim garantir que eu nunca vou parar com o processo seguinte. No momento que for esses 100 solados lá para o processo 2, tem que começar de forma imediata a produção dele. E aqui o amarelo, né, com o vermelho é o ponto do pedido, né? Então, quando chegou aqui no amarelo, ó, tenho 200 solados. Então, é o ponto de pedido. Então, está na hora de eu começar a produzir, né, para que eu não ocorra nenhum problema e eu não precise ficar correndo ou tirando funcionário de outra área para fazer aqui de forma urgente. Então, é mais ou menos como que vocês vão controlar, né, e operacionalizar esse quadro. Aqui mais, depois vocês vão ficar com esse material, né, então, só para a gente entender aqui, estoque de segurança, ponto de pedido, estoque máximo, né, então, o que está no estoque máximo aqui embaixo, né, então, nunca vai ser produzido aqui para cima, né, se o meu estoque é 200, eu vou ter 200 em estoque, não vou ter 250, né, e não vou ter 150, tem que ter 200. No momento que tiver 150, 100, já chega no meu ponto de pedido, que é a hora, ponto de pedido é a hora de eu começar a produzir, né, então, liga a luz amarela, liga a luz de atenção, ó, tem que me preparar para a produção. E quando chegou no vermelho, não tem mais o que fazer, tem que ser produzido. E o que está no vermelho sempre é prioridade máxima. Tá? Então, não importa se ele estiver aqui no A, no B, no C, no D, se foi para o vermelho, é o que vai ter que ser produzido. Mesmo que ele seja lá a última operação. Tá? Tem que ser produzido esse aqui. Aqui, então, pessoal, um exemplo um pouquinho mais prático, assim, para a gente enxergar, né, como que é esse Kanban de produção, né, que ele funciona por meio de cartões, né, enfim. Então, eu coloquei aqui o exemplo do calçado, né, que a gente já veio falando dele agora nos exemplos, né. Então, o processo fornecedor de calçados,
Aqui o fornecedor, quando a gente fala em fornecedor no Kanban, não quer dizer que seja o meu fornecedor de matéria-prima, tá? Então, vamos supor, pensar assim, ó, que o processo 1 ele é fornecedor do processo 2, tá? O processo 2 é fornecedor do processo 3, e assim por diante. O 3 é fornecedor do 4, tá? Então, cada processo pode ser chamado também de fornecedor, tá? Porque é o que ele fornece produtos ou insumos para a próxima etapa. Então, por isso que aqui está descrito dessa forma, tá? Processo de fornecedor, o processo fornecedor de calçados. Então, aqui a gente tem quatro itens, né? Quatro Kanbans, 4 cartões de produção. Então, o A é o Kanban de produção do couro, né? Então, tem que preparar o couro para o calçado. O segundo é o Kanban de produção do cadarço. Né? Então, tem que deixar o cadarço ali sempre preparado, né? Para fazer o produto. O item C aqui, o processo C, é o Kanban de produção do solado, né? Como a gente falou antes. E o processo D é o Kanban de produção da palmilha. Então, podem ver que todos eles são uma sequência, né? Então, eu tenho que ter o couro, mais o calçado, solado e a palmilha para ter o produto final. Então, se faltar um deles aqui, não interessa qual for, a gente não vai ter o produto final. Então, aí que vem a importância, né, do sequenciamento e do sincronismo, né, das atividades. E aqui a gente tem o processo da fábrica, tá? Então, eu estou fabricando lá o meu sapato, e aí o cliente, né, o processo posterior lá, está precisando do solado. Tá? Então, ele vai vir aqui no processo da fábrica, ele vai retirar o item C aqui, né, que é o solado, e vai levar para produção, que é para a próxima etapa. Então, pode ver que vai dar o vazio aqui, saiu o produto, e ele tirou o cartão aqui, o Kanban de produção do solado. Então, como que eu aviso agora lá meu fornecedor que está faltando solado, ou que eu peguei lá o solado que tinha em estoque? Tá? Então, vai vir aqui o próprio funcionário que retirou, né, esse item C aqui, o solado, ele vai pegar esse Kanban de retirada, né, que é o Kanban do processo do solado, né, ele vai pegar esse Kanban e vai entregar lá para o fornecedor. Né? Então, pode ver que saiu daqui, ó, não tem mais o estoque e não tem o Kanban. Então, se não tem o Kanban, não tem o cartão, significa que então já foi solicitado lá para o fornecedor, para o processo anterior, que reponha esse estoque. Tá? Então, está aqui, o operador tirou, né, pegou daqui e levou lá para o fornecedor, dizendo, ó, o cliente lá, o processo da fábrica está precisando de estoque. Tá? Então, o que vai acontecer? O fornecedor vai dar o que ele tem ali de estoque de segurança, né? Então, ele vai ter ali, sei lá, 100 solados. É o estoque de segurança. Então, o operador vai pegar esse estoque de segurança e, ao mesmo tempo, vai ser iniciada a fabricação, né, de mais solados para repor esse estoque aqui. Tá? Então, tudo por meio de cartão e tudo é a mesma pessoa que faz. Então, não precisa ter uma central ou cada um cuidando, assim, vou ter que emitir uma ordem de compra, uma ordem de produção, né, uma ordem de materiais. É tudo via cartão. Tá? Então, tirou daqui, levou para cá, né, tira o produto fora e a própria retirada já dá o start no processo de produção novamente. Então, pegou aqui, repôs o estoque do solado, né, que é o que necessita ter na fábrica. Então, pode ver que já vai ter novamente ó, o produto, o item A, o item B, o item C e o item D no processo da fábrica. Então, se o fornecedor, o processo vir aqui e retirar, novamente já vai ter o produto C novamente. Tá? Então, vai estar no estoque e, ao mesmo tempo, ele está sendo fabricado novamente aqui pelo fornecedor. Então, vocês podem ver que tem um sequenciamento, tem uma ordem lógica, né, de passos a serem seguidos, mas a intenção, o princípio é nunca faltar o produto.
Tá? Então, ele saiu daqui, vai para cá, solicita no fornecedor, e o próprio fornecedor com o cartão vai saber o que ele precisa produzir novamente. Tá? Então, isso é sempre o cartão vai ficar circulando dentro da fábrica, sai de um lugar, vai para outro, e o próprio cartão que leva as informações consigo. Então, quando produzir, como produzir, qual a quantidade produzir, o prazo máximo. Então, tudo que precisar de informações vai ter ali. Então, é um sistema também, como a gente falou antes, ele é automatizado, né, mas ele não usa computador, porque é o próprio operador que faz isso. Tá, entenderam essa lógica aí, pessoal? Querem mais tirar alguma dúvida, algum outro exemplo? Então, vão comentando, e podem abrir microfone, deixar no chat ali, que eu já verifico na hora ali, já vamos... Importante que vocês estejam bem seguros, entendam bem, né, como que funciona isso aí. Aqui um exemplo, um outro Kanban de produção, como a gente falou antes, é um processo de um projeto, né? Então, até tem aqui um projeto X, o projeto Y. Então, como eu falei antes, pode ser que eu tenho o trabalho da disciplina PCP e o trabalho da disciplina de PCP2. Né? Então, o que eu tenho a fazer em cada uma dessas disciplinas, o que eu já estou fazendo, né, nelas, e o que já foi feito. Né? Então, isso aqui, por mais que não tenha cores, né, não tenha aqui vermelho, amarelo, verde, mas simboliza aqui o a fazer, né, que é o vermelho, o que vocês estão fazendo é o amarelo e o que está feito é o verde. Tá? Então, só para a gente ver que o Kanban ele serve também para outras tarefas que não só a produção, o processo produtivo. Né? E o outro tipo é o Kanban de movimentação. Né? Então, a gente viu primeiro ali o Kanban de produção, né, que a principal diferença de produção para movimentação. Produção, ele é movimentado pelo cartão, né? Então vai ter o cartão, vai ter o quadro, né? Como a gente viu ali, eu largo o cartão para outra atividade para ela saber o que fazer. O de movimentação, ao invés do cartão, ele vai ser a movimentação dos contentores, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o fornecedor, né? Como a gente viu antes, né? Então aqui o processo de fabricação do fornecedor. Assim que ele fabricar um lote, ele vai colocar dentro de um contentor, né? Então, aqui está dentro de um outro recipiente, né? Outro depósito, coloca aqui os produtos prontos, e esse produto pronto vai ir para o cliente lá, que é o consumidor dentro da empresa. Ou seja, o consumidor, no caso, é a tarefa subsequente, a tarefa que vem depois. Né? Então, processo 1, processo 2. E esse processo aqui, ele vai, por consequência, ele vai começar a consumir, né, isso que o fornecedor me deixou aqui. Então, eu vou consumindo. A hora que eu consumir tudo que tem dentro desse contentor aqui, eu vou devolver ele vazio lá para o meu fornecedor. Então, pode ver aqui, ó, chega ele vazio, vou colocar ele vazio aqui do lado, o meu fornecedor vai saber, né, o processo anterior vai saber, eu preciso fazer mais material. Então, vamos pegar aí o exemplo, vamos sair um pouco do sapato, vamos pegar o exemplo da pizza, por exemplo, aqui o fornecedor de massa. Então, eu sei mais ou menos qual a demanda de massa que eu preciso por noite ou por dia, enfim. Então, eu preciso ter sempre, sei lá, 50 massas de pizza pronta, né? Que aí a próxima etapa é a montagem. Aí eu vou botar a calabresa, vou botar o frango, vou botar o que o cliente me pedir. Mas eu vou ter as 50 massas sempre aqui do lado. Então, quando eu utilizar essas 50, eu vou devolvê-la vazia, vou devolver o recipiente vazio para o meu fornecedor, e ele vai entender, já foi consumida 50 massas, eu tenho que fazer mais 50 para não parar o processo, né? Porque se eu não produzir, vai trancar e o cliente lá na ponta não vai ter o produto. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Então, não tem um cartão, né? Não vai ser pelo cartão, mas vai ser pelo contentor, pelo carrinho, né? Por engradado, né? Enfim. Aí depende do produto, de tamanho, dimensões também, né?
mas a movimentação é feita dessa forma. Então, como exemplo, agora falando da fábrica de sapatos, né, vamos imaginar uma linha de produção que tem, vamos pensar em 2 estágios, A e B. O A costura o couro, enquanto que o B junta o couro ao solado, né? Então, por consequência, o estágio B, né, a atividade B, ela só pode funcionar, só pode ter andamento se o estágio A, se a atividade A fornecer a quantidade mínima que precisa. Né? Se o A não fornecer material para o B fica parado. Então, tendo estoque do B terminado, esse vai mandar o contentor vazio, né, requisitando mais material, né, para o fornecedor, que é o estágio A, e aí ele vai fabricar de novo. Então, mais ou menos exemplificando, vai ficar assim, né? Então, a gente tem aqui a fábrica de calçados. A atividade A é fazer a costura do couro, né? Então, pegar o couro cru lá e cortar ele e costurar, né? Enfim. Quando ele estiver pronto, ele vai aqui para esse contentor aqui, né? Que vai para a próxima produção, que é o B, que é juntar o couro ao solado, né? Que é fazer o produto acabado. Quando terminar esse couro dessa atividade A, o B volta, que devolve o recipiente, né, o contentor vazio, para a primeira atividade, que é a costura do couro. Então, essa aqui, novamente, começa a produzir e entrega aqui. Então, vocês podem ver que é um ciclo, tá? É um sequenciamento, então, o A depois do B volta para o A, né? Então, do B vai ir para o C, né, e assim por diante, até chegar no produto final. Então, mas sempre é um ciclo, né? Então, sempre entre 2 atividades vai ter esse ciclo, e é justamente para não ter estoque, né? Então, se não tiver mais a necessidade de ter solado, para que eu vou fazer mais solado aqui no A se vai ficar parado aqui? Então, além do necessário. Então, é mais ou menos isso que o Kanban faz, né? Então, produzir só o que precisa. Mas aí vem uma pergunta, né? Uma pergunta bem que talvez vocês até estejam se perguntando, mas como é que eu vou saber quanto que eu devo produzir, né? E o que produzir? Né? Se chegar aqui o contentor, ele vai chegar vazio aqui, eu posso botar 101, posso botar 102, 150, 95, né? Quanto que eu coloco ali? Então, e o que eu produzo? Tá? Então, aí a gente tem aqui um exemplo de um cartão Kanban, né? que traz algumas informações. Né? Que informações vão ter nesse cartão? E geralmente o contentor, ou onde é que tiver, vocês depositem o estoque, né? Enfim, os itens que vão para uma atividade posterior. Dentro da empresa vai ter um código do item, né? Vai ter o nome do item. Por exemplo, a gente estava falando ali de calçados, vai ter aqui palmilha, né? Ou solado. Qual é que é o tamanho do lote? O tamanho do lote são 100 solados. Então, tu já sabe, tem que fazer sempre, vai ser produção de 100 em 100. Eu não pode ser agora 150 e depois 50. Tem que ser sempre 100, que é o tamanho do lote. Número de emissão, né? Se vai ser o 1, se vai ser o 2, né? Então, para a gente saber quanto já foi feito, né? Em qual contentor que a gente está. Aí algumas outras informações, centro de trabalho, localização de estoque, centro de trabalho do cliente, localização do estoque. Aqui são informações mais que vão variar, né, de empresa para empresa. Pode ser que empresa que tenha muito mais informações que essas aqui, né, mas as principais são essas, né, saber o que é o item, né, se tiver lá 3, 4, 5 contentores parados, né, vazio, o que ele significa, o que é cada um, né, do que é cada um, qual o tamanho do lote de cada um, né, eu tenho que saber. O operador que for lá pegar, ele tem que saber o que fazer, né, enfim. E aí aqui como funciona mais ou menos o quadro, também tem outro, né, que é o Kanban de movimentação. Então tem um cartão aqui, para a gente entender o ciclo, como é que funciona, né, aqui o posto cliente, que é a atividade, sempre atividade na sequência, né, ela envia o contentor vazio para o fornecedor por sua vez, ele vai produzir, né, para deixar o estoque bem alimentado. Quando ele tiver com o estoque ok, ele vai pode botar o cartão ou levar o
contentor cheio, né, para o fornecedor, e quando tiver vazio também pode vir ou por contentor ou via cartão, né? Então, para saber quando está vazio. Então, as duas formas funcionam tem o mesmo princípio, né? Mas, às vezes, costuma ser mais fácil usar o contentor, principalmente em empresa grande, né? Onde é que tem um grande volume de mercadorias, enfim, para não ter um deslocamento desnecessário, né? O funcionário tem que se deslocar até o quadro Kanban lá para ver, deixa eu lá ver o que tem que ser produzido. Não, você tem um contentor vazio do lado do posto de trabalho, é aquilo que tem que ser feito. Aí vem outra pergunta, né, que eu deixo para vocês. Quantos cartões a gente deve utilizar, né, para um processo ou para alguma etapa? Quanto que eu devo produzir? Né? Vamos falar do sapato. Quantos solados eu tenho que produzir? 100, 200, 300? Né? Como é que a gente define essa quantidade de cartões e o que produzir? Tá? Então, para isso, a gente tem uma formulazinha, né, uma fórmula de dimensionamento. Então, o NK, né, que é o número de cartões Kanban, né, que é o que a gente quer achar. Então, ele é feito pela divisão então, da demanda média diária do item. Né? Então, a gente tem que saber mais ou menos qual é que é a demanda diária desse item e o tamanho do lote do cartão Kanban. Né? Então, com base na demanda, tem que saber mais ou menos, né, indicar quanto que eu preciso ter, né, que tamanho é o lote que eu tenho que ter. Vezes o número de dias de cobertura da demanda, né, então, meu estoque tem que ser para quantos dias, né, quanto tempo eu levo para começar a produzir e conseguir entregar. Né, então, é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Né, então, se leva, por exemplo, 2, 3 dias, eu não posso ter meu estoque zerado lá, porque se zerar, eu vou ficar com a produção parada 3 dias, né? Até eu produzir e conseguir entregar para outra atividade. Então, o meu estoquezinho tem que absorver esse tempo de reação que a produção tem. Vezes aí o 1 mais o S, que é a segurança no sistema em percentual de cartões. Então, tem um percentual de segurança aí também, né, que a gente bota, é um índice ali de um percentual. Eu quero ter uma folga de 10%, uma folga de 20%, de 30%. Né? Então, essas folgas absorvem. Um funcionário faltou, então vai desfalcar um pouquinho. Um funcionário saiu mais cedo, né? Assim por diante. Então, essa segurança vai evitar também que uma falta, por exemplo, cause uma parada no processo. Tá? Então, como é que a gente faz essa fórmula? Vamos fazer só um exemplo aqui bem rápido. Então, vamos fazer aqui o número de cartões Kanban para ter ali no processo de solado, por exemplo. Tá? Então, a gente quer achar aqui o NK, né, que é quantos Kanbans, qual a demanda diária, média diária do item. Então, a média que a gente precisa de 500 solados por dia, né, para conseguir atender a produção, atender a demanda. Tá? Então, essa é a demanda média diária. Aí a gente geralmente faz com dados históricos. Tá? Então, vou pegar aí o último ano, os últimos 2 anos, o último mês, né, enfim. Aí vai ser a estratégia de cada empresa. Né? Então, vai pegar dados dos últimos 10 anos, 5, 2, 1, mas vai fazer uma média do que sai daquele item. O tamanho do lote no cartão Kanban. Tá? Então, eu quero que cada cartão Kanban faça 250 peças. Tá? Então, entende-se que se é 500 peças por dia, eu não posso ter um tamanho de lote de 600 peças, né? Porque daí eu vou fabricar mais do que eu utilizo num dia, por exemplo. E não pode ser um lote muito pequeno, porque às vezes dá o tempo aquela de tu iniciar a produção, conseguir fazer a entrega. Tem que ser um tamanho de lote intermediário, né? Caso tenha dado algum problema, por exemplo, nessas 250 peças, a gente não para tudo no processo seguinte, porque eu tenho mais um outro lote de 250 peças, que daí eu já consegui consertar o erro. Né? Então, esse tamanho do lote serve para isso. Número de dias de cobertura da demanda. Né? Então, eu quero que os meus cartões Kanban, eles cubram aí pelo menos 2 dias de produção. Tá? Então, como eu falei, um funcionário faltou, não veio trabalhar, ficou doente, enfim. Por 2 dias, tu sabe que o teu processo aguenta.
sem parada, tá? Então tu tem tempo para reagir, e mais uma segurança aí de 20%, né, que também é para essas faltas, enfim, que a gente falou. Então, fazendo a fórmula aí, ó, 500 dividido por 250 vezes 2, depois vezes 1,02, vai dar um NK, que é o número de Kanban, 4,8. Então, arredondando, né, tipo, vamos arredondar para cima, né? Então, a gente viu que para a produção do solado, né, especificamente no item solado, a gente tem que ter 5 cartões Kanban, né, para que nenhum processo fique desabastecido, né, e comprometa o sequenciamento, ou seja, para que não falte esse item e essa falta tranque o resto da produção. Como que a gente, agora que eu sei quantos cartões Kanban, como que eu uso isso no quadro? Então, a gente bota aqui os 5 cartões no quadro, né? Kanban 1, 2, 3, 4, 5. Cada Kanban desses é 250 peças, tá? Se o Kanban, o processo B, que é o couro solado, eu estou precisando de 250 solados. Ele vai pegar esse Kanban 1, tá? Eu vou levar ele para o couro solado. Então, automaticamente, o Kanban 1 vai entrar no amarelo. Por quê? Porque eu já tirei um aqui do verde, né? O verde significa que está tudo ok, que eu não preciso produzir, e eu botei para amarelo. O que significa? Já liga o sinal de alerta, tá? O sinal de atenção, que eu preciso repor o Kanban aqui no verde. Então, eu posso começar a produzir já, posso esperar, tem ali um tempo de reação, que é os 2 dias, né, que a gente viu, mas o correto é a gente já programar a produção desse item aqui, para que não desfalque o nosso verde aqui. Tá? Quando atingir o estoque de segurança, por exemplo, saiu tudo do verde, tá? O couro solado que consumiu tudo, em 2 dias eu não iniciei a produção do Kanban, do 2, do 3, nem do 4. Quando eu retirei o 5, ele automaticamente vai para o vermelho. Tá? Por que ele vai para o vermelho? Porque foi meu estoque de segurança, o estoque zerou. Então, eu preciso ter estoque. Se eu não produzir, se eu não pegar esse Kanban e produzir as 250 peças hoje, amanhã a produção vai parar. Tá? Então, é mais ou menos como que a gente faz o dimensionamento e como depois a gente aplica, né? Como a gente coloca isso na prática. Tá? Então, a mesma coisa vai se aplicar nos outros processos, seguindo essa mesma lógica, a mesma sequência. E aquela coisa, produzir o 5, ele vai vir para o verde aqui, mas isso não quer dizer que o 1, o 2, o 3 e o 4 não precisem ser feitos. Pelo contrário, né? A gente tem que dar atenção para eles, porque o ideal é sempre estar tudo no verde. O ideal é nunca ter, ou ter no máximo por um dia, ou por um determinado período de tempo no amarelo. Né? Então, sempre ter no verde, porque a gente sabe que a produção está ok. Finalizando, agora chegando mais para a parte final, então algumas vantagens e algumas dicas de uso, né? Alguns exemplos bem práticos assim. Então o Kanban ele age como um sistema nervoso autônomo, né, do sistema de produção just in time, né, o JIT. Então é ele que move tudo, né? Então como a gente viu aqui nesse quadro, né, o cartão é um sistema nervoso, ele que vai dando os impulsos, que vai dizendo, tem que produzir o Kanban 1. Agora tem que produzir o Kanban 5, que já está na hora de vou ficar sem estoque. Então, é mais ou menos como o nosso sistema nervoso, né? Tu te dá sede, tu vai lá, tu não toma água, tu espera mais 2, 3 horas, o corpo começa, se tu não tomar água, tu vai ficar tonto, né? Se tu não tomar água, tu vai desmaiar. Né? Então, o corpo vai dando sinais e tu sabe que tu tem que repor aquela energia, aquela água que tu está gastando. Auxilia na elaboração de melhorias na fábrica, né? Então essas melhorias elas vêm por quê? Porque a gente começa a enxergar erros que numa produção em massa a gente não enxerga, né? Então, no momento que lá a Ford lá tinha produção lá, 500 carros por dia, se tivesse algum erro, eles estariam reproduzindo aquele erro 500 vezes durante o dia. E só quem ia notar é o cliente lá na ponta, depois que ele tivesse lá 50, 100 mil carros prontos. Né? E a intenção é o inverso. Então, é de produzir sem estoque,
né, e sem estoque quer dizer que eu produzo, já vai para o cliente. Se der algum problema, o cliente já vai me reportar, vai dizer, ó, deu problema no produto de vocês. Automaticamente já para a produção e já corrige o erro. Então, não tem... tu sabe que tu não vai ter estoque com produto defeituoso. E a partir daí, tu faz melhorias na fábrica. Ajuda na redução de erros e desperdícios, né? Se ocorrer algum problema em execução de tarefa, o processo todo para até a correção do erro. Né? Então, se tu está produzindo alguma coisa, tu viu um erro, qualquer funcionário, em qualquer atividade, pode ir lá, pode levantar a mão e dizer, ó, tem um problema nesse produto e eu vou parar a produção. E aí vai parar tudo. Porque o sistema, né, o just-in-time, ele prega, né, que tem que ser entregue o produto certo que o cliente quer, mas sem defeito, com qualidade. Né? Então, deu erro, para e conserta. Então, outras vantagens, né, ele limita a quantidade de estoque máximo, então tu não vai ter aquelas pilhas de caixa parada em estoque. Né? Então, eu trabalhei mais de 10 anos na indústria, né, antes de ser professor e entrar para esse meio. Então, um grande problema das empresas era ter estoque, né, e às vezes tu ia lá fazer, todo final de ano tu tinha que fazer o balanço, lá, o que tem em estoque, né, então tinha estoque que ficava 5, 6, 7, 8 anos lá parado, até que uma hora ele era descartado. Então, é a mesma coisa que tu pegar dinheiro, como eu falei antes, tu ir no banco, pegar, sei lá, 100 mil, 50 mil, tu botar embaixo do colchão, e tu lembrar lá daqui a 5 anos que tu botou aquele dinheiro embaixo do colchão e, sei lá, aquela moeda, aquela cédula saiu de circulação, não consegue mais trocar. Então, tu desperdiçou um dinheiro lá atrás, teve que pagar ele para o banco e tu não utilizou para nada. Então, tempo ocioso também vai diminuir, né, ou extinguir, então o processo sempre vai estar girando, ele nunca vai parar por falta de material. O Kanban ele se prova eficiente, né, quando os post-its ou o cartão estiver sempre na área verde, né, então quando não estiver no amarelo nem no vermelho é porque ele está funcionando da forma correta. E é uma grande vantagem se livrar de burocracia, se livrar de papel, né, não ter aquele monte de ordem de compra, ordem de produção, né, enfim. Uma dica é limitar o número de atividades que pode ser feita de forma simultânea. O correto é que uma atividade não inicie, né, sem que a outra terminou. Então, eu faço atividade 1, depois começa 2, depois começa 3. Lógico que depois, isso vai ser um ciclo, né, elas vão trabalhar em simultâneo, sim, mas sem que a 1 forneça material, a 2 não trabalhe. Né? Então, a gente consegue ter um rastreamento dessa produção melhor. Então, uma produção muito flexível, ela pode ser ineficiente, né? Então, a gente não pode ser muito flexível, né? Dizer, pode fazer qualquer cor, vamos fazer de qualquer jeito, qualquer coisinha que der de problema, tu para, né? Enfim, a gente não pode ser tão flexível assim também a ponto de gerar prejuízo, né? Mas também não pode ser o contrário, não? A gente não pode ser muito rígido, né? Muito inflexível, que isso também pode causar prejuízo. Então, tem que sempre ter um balanço, ter sempre um meio termo. E aqui, eu trago a questão de atribuição de metas e limites, né? Então, quanto eu devo produzir num dia? Qual que é o limite de produção, né? Enfim, esse é um sistema que está mais de acordo com o Scrum, né? Que é um outro conceito, né? Também de sequenciamento, de acompanhamento de atividades, e isso a gente vai ver na aula que vem. Tá? Então, esse Scrum, a gente vai ver que ele tem ligação com o Kanban, mas ele funciona mais para essa questão aí de estabelecer metas, estabelecer limites, né, para cada um. Aqui eu vou trazer alguns exemplos. Então, um restaurante, né, então, eu tenho um estoque máximo de 10 garrafas de refrigerante, tá? E o meu estoque de segurança, para não sobrar e nem faltar, são 4 garrafas, tá? Tem que ter pelo menos sempre 4, e o mínimo são 2. Então, na primeira etapa, a gente vai ter aqui um estoque cheio, né? Então,
Aqui são as 10 garrafas, né? Então as primeiras 6 aqui são o meu estoque normal, as últimas 4 aqui são o meu estoque de segurança, né? Que é os 2 amarelos e os 2 vermelhos. E quando eu chegar aqui tiver só 2 garrafas, meu Kanban entra no vermelho. Aí ligou o alerta e digo, ó, preciso repor, porque senão eu não vou conseguir entregar para o meu cliente. E aí vai indo, ó, a gente tem 9 garrafas, tem 10, vende uma, a gente vai ficar com 9, né? Tá tudo no verde aqui. Depois a gente vendeu das 9, a gente vendeu mais, foram vendidas 6, então já consumiu meu estoque de segurança aqui, né? Então já entrou na amarela, então já é a hora de repor. E se mesmo assim entrar alguns clientes lá e comprarem essas 3, então eu vendi tudo e vendi inclusive meu estoque de segurança, né? E eu não consegui repor a tempo, então eu estou sem o produto, né? Então a intenção do Kanban é justamente essa, evitar que a gente fique sem o produto e evitar que a gente deixe o cliente desabastecido. Aqui um outro exemplo de uma aplicação num escritório de arquitetura. Tá? Então, aqui a gente tem algumas etapas, né? Tem etapa de contrato, levantamento de medidas, detalhamento, né? Então, cada etapa que compõe um processo, um projeto, e dentro de cada etapa dessa, a gente tem um post-it de uma cor. Tem o vermelho, tem o verde e tem o laranja, aqui, o amarelo. Então, o que está em vermelho é o que precisa atenção, né? O vermelho pode estar em qualquer uma dessas etapas. O verde é o que tá em andamento, que está sendo feito, né? E o que está em amarelo, que é o que precisa uma atenção, né? Que já está com prazo quase estourando, né? Enfim. Então, podem ver que tem um sequenciamento, né, de processos aqui, né? Sempre tem um após o outro. E a cor dos post-its indicam aonde que eu preciso atacar, né? O que está em dia, o que não está em dia. Aqui o exemplo de alguns quadros, né? Porta Kanban de peças especiais, sequenciamento de injeção. Aqui um exemplo de uma malharia, uma tecelagem. Né? Então, são vários exemplos aí que a gente tem. Eu vou passar agora rapidamente um vídeo no YouTube, tá? Para a gente visualizar são alguns alunos de uma universidade de Santa Catarina, tá? Que colocaram em prática, fizeram na prática e montaram um vídeo como que funciona o Kanban, né? A questão de produção, de como movimenta o cartão, né? Para a gente enxergar na prática como funciona. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, é um vídeo bem rápido, ele dá uns 3, 4 minutos, porque ele tem algumas coisas que... Depois eu vou perguntar algumas coisas para vocês. Tem coisas que dá para melhorar, né, algumas melhorias, e tem coisas que eles fizeram ali que não estão bem de acordo com o que a gente viu hoje. Tá? Então, eu quero que vocês captem, né? Tentem captar o que aí tem de diferente, né, nesse vídeo do que a gente viu hoje.
Vou voltar aqui nos slides rapidamente. Vamos lá. Essa gurizada aí sumiu, hein? Sumiu, foram Só a Maria Júlia, a princípio, tá por ali, ó. só a Maria Júlia, vai sobrar para ela aí. Vai Arrepiado. ficar toda a nota para ela aí. Bom, viu que tinha tarefa em dobro ali. Pulou fora. Tem aula agora, na sequência. Salve todo mundo. Então, só finalizando aí esse vídeo, era só mais para exemplificar, né? Agora vamos ficar só com a Maria Júlia aí. Aí eu não sei, tem uma coisa que tem de errado aí que a gente viu, né, na apresentação, e tem coisas que podem melhorar, né? Algumas melhorias aí. Não sei se a Maria Júlia aí conseguiu captar alguma coisa, né? Isso que a gente falou, né? O que tem de errado, né, no vídeo, que pode ser melhorado, né? Então, o que tem de errado, né? Oi, pode falar, Maria Júlia, que abriu aí. Não, bem capaz, pode falar. Não, o que tem de errado, né? O que tem de diferente do que a gente viu hoje é a ordem das cores, né? Então, tá o verde em cima e o vermelho lá embaixo. Então, a gente viu hoje que o correto é o inverso, né? O ideal seria o vermelho em cima, que é até o mais fácil de verificar, né? O que é o urgente de fabricar. Exatamente. E o que pode ser melhorado é utilizar mais cartões, né? Então, pode ver que a produção ali, eles estão trabalhando só com cartão, né? Então, a gente viu hoje como que a gente calcula e como que a gente vê o número ideal de cartões, né? Então, quando tem só um, pode ver que existe um pouquinho de tempo ocioso, né? Entre iniciar uma atividade e terminar outra, porque elas estão trabalhando só com cartão e elas ficam olhando para o quadro, né? Esperando uma botar o cartão, uma tirar, né? Enfim. Então, no momento que tu tem mais de um cartão, a produção nunca vai parar, né? Então, isso é uma coisa que pode ser melhorado, né? Utilizar mais cartões que vai agilizar, evitar aí tempo ocioso, né? Sim, vale dizer que embora tenha esse probleminha da ordem das cores ali, é um bom vídeo, né? Vale a pena Sim, não, pessoal. é fácil visualizar, né? Então aqui tem alguns exercícios, né, que a gente tinha para fazer em conjunto, que a gente tinha deixado, né? Mas a função aí o tempo também ficou apertado, então a gente viu, né, que quando está no amarelo aqui é o que tem que ser iniciada a produção, o que está no verde é porque está ok. Se tem duas coisas em amarelo, então tem que iniciar as duas, né? Tem que ver se o processo comporta iniciar de forma simultânea ou se tem que iniciar antes a A, né, para depois a sequência na B. Então vai depender muito do sequenciamento do produto que está sendo produzido, sendo fabricado também, né? Ou até mesmo do setup da máquina, né? Se já está preparado para A ou para B, enfim, vai acabar definindo as coisas. Exatamente, se a máquina preparada vai para a fase AB, né? Enfim, aí é de acordo com o contexto, né, também da empresa, né? Se está tudo no verde, não produz nada, né? Então a gente tem que esperar, né? Como a gente falou, não dá para produzir sem ter estoque, né? Então quer dizer que tá tudo ok. Então a gente pode no máximo aí fazer uma manutenção de máquina, né? Fazer um trabalho para setup, né? Enfim, mas não vai ser produzido porque está tudo no verde, né? E aqui, se for buscar um contenedor de peça no mercado, esse não contém, vai travar o processo, né? Então, a intenção do Kanban é justamente nunca acontecer isso, né? Então, se ocorrer, vai trancar o processo, né? Tem que iniciar o quanto antes, mas vai ser inevitável aí de ter algum travamento aí. E no final aqui algumas referências aí alguns livros aí clássicos, né, que trazem aí essa questão do Kanban, né, e alguns outros aí que tem na biblioteca que vão ajudar a entender, né, quando precisar alguma implementação, uma coisa assim. E aí, pessoal, aí agora na voz da Maria Júlia, aí se tiver alguma dúvida, algum outro contexto, né, que de repente queira aplicar ou tem alguma dúvida, aí pode ficar à vontade para perguntar aí.
Boa tarde, professor. Eu gostei bastante da aula. Eu, antes de começar as aulas na pandemia, que foi o ano que eu entrei na faculdade, eu fiz um curso de Lean Six Sigma e aí eu aprendi um pouquinho assim por cima sobre Kanban. Então foi bem legal relembrar essas coisas. E como o senhor deu de exemplo ali, geralmente eu não uso tanto assim, mas quando eu estudei isso, eu sempre pensei na aplicação disso para resolver as tarefas mesmo de faculdade que a gente tem, montar esse quadro assim, eu acho bem legal. É bem isso aí, né? A gente aplica, às vezes, de forma até que a gente não enxerga no dia a dia, mas a gente aplica, né? Então, principalmente essa questão de sequenciamento de atividade, né? Sim. O que eu... Para iniciar uma atividade, eu preciso ter um outro componente, outra coisa pronta, né? A gente usa bastante no dia a dia, né? Sim, verdade. Maravilha, acho que ficou bem redonda a aula ali, deu a visão do just in time para sequenciamento, né? Então foi bem complementar, uma forma alternativa para resolver o problema da sequência e mais prática, né? E o negócio é colocar em prática, né? A gente é engenheiro, a gente tem que saber a teoria, mas a gente gosta da prática, né? Mas Com o legal certeza. é tu enxergar, tu começar a trabalhar, ver aonde aplicar, né? E acho que isso que é o legal, e aí que começa a surgir as dúvidas, né? Começa a surgir os questionamentos, né? Quando a gente vai atrás, mas é bem tranquilo. Pensar nos exemplos do dia a dia, né? Como a gente viu ali o exemplo da pizza ali, então tu já tem uma noção como que funciona, né? Sim, o exemplo da pizza foi muito bom, ali até uma coisa que eu fiquei pensando também no tamanho do contenedor para definir quando deve ser produzidas as massas das pizzas, né, por exemplo. Sim, Acho bem interessante que às vezes o exatamente. tamanho do contenedor vai depender do tamanho do forno, né? Então, vou Sim, produzir por fornos ali, ou de repente pelo tamanho da receita, a receita rende quantas massas de pizza ali. Então também é uma coisa é interessante, tudo, assim. tudo tem que analisar, né? As coisas que os impeditivos, né? Ali, enfim, Assim, vários critérios que tem que analisar, né? Mas legal, então, e aí semana que vem a gente vê a questão do Scrum, né? Que também é não é tanto uma ferramenta, é mais um conceito, assim, para te ter o visual ali, mas é essa questão, né, também auxilia bastante, como a Maria Júlia falou, na questão de tarefas, né, então, o que eu devo fazer, quando que eu devo começar, que parâmetros que eu devo seguir, né, então, como eu estabeleço metas, né, quanto tempo tem que fazer, sim. isso é bem importante também. Então, a gente vê dentro das indústrias, né, o chefe lá dizer, tu tem que produzir, tu tem que fazer uma prova, um trabalho em uma semana, tu tem que produzir, sei lá, 1.000 calçados por dia. Né? Mas, às vezes, essa meta não é realista, né? Então, o Scrum auxilia nesse sentido de ter um trabalho, metas, né, e coisas mais realistas, né, que a equipe consiga atingir realmente. Né? Claro, bacana. Uma bela deixa aí para a próxima aula. Então tá, acho que por hoje era isso, né? Agradeço aí a Maria Júlia ter ficado até o final, né, Ricardo? Aguentou no osso, né? Aguentou, né? Capaz. Eu que agradeço pela aula.